Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 11 de junho, 10º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho do dia, que se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, esse domingo, dia do Senhor, nessa caminhada belíssima com a palavra de Deus, nós ouvimos que Jesus, ele chamou um homem que não era bem visto pela sociedade, pela comunidade, porque ele era cobrador de impostos. Por essa profissão, ele não era bem aceito. E esse homem tinha o nome de Mateus. Então é interessante notar que quando Jesus ele chamou, dizendo: segue-me, Mateus, que ouviu a voz de Jesus em seu coração, ele se levantou e seguiu Jesus. Quando Mateus ouviu o convite do Senhor, ele decidiu mudar de vida. Decidiu deixar uma vida errada para trás, porque Mateus, ele não era uma pessoa feliz, porque ele era rejeitado, ele não era bem visto, ou seja, tinha um vazio dentro dele. Mas aquela voz que o convidou à mudança de vida, o levou a tomar uma decisão de ser diferente, de ser de Deus. Tanto que Mateus, ele acolheu Jesus em sua casa, numa refeição, ali várias pessoas que estavam ao seu redor, que eram considerados pecadores, e Jesus ali no meio deles. Jesus estava no meio das pessoas consideradas pecadoras, estava ali no meio deles, falando, evangelizando, mostrando que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, que Deus é vida. Mas diante dessa realidade, algumas pessoas ali, alguns fariseus, eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo. E falou aos discípulos: como é que o seu mestre ele está fazendo uma refeição com pessoas cobradoras de impostos, pessoas consideradas pecadores? Aí Jesus dá a resposta àqueles que o questionaram, dizendo assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Aqui Jesus mostra, meus filhos, que Deus ele é misericórdia, que Deus ele faz o convite a todos: vem e segue-me. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ele faz o convite àqueles que estão afastados dele, para que possam caminhar com Ele. Ele faz o convite a todos, porque, meus filhos, o que eles faziam era, digamos lá, a sua penitência, o seu sacrifício, mas não tinham misericórdia. Não, o que Deus quer de nós é misericórdia. Que nós sejamos pessoas misericordiosas, como Deus ele é misericórdia para com cada um de nós. Deus ele não faz distinção de pessoas, ele faz o convite a todos. Diz o Senhor: eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os pecadores para perto de mim, eu vim chamar os doentes pelo pecado para estar perto de mim,
Eu vim chamar aqueles que estão distantes para perto de mim. Porque Jesus, meu filho e minha filha, Ele quer a salvação de todos. Ele quer a salvação de todos. Portanto, o Senhor também hoje diz a você: vem e segue-me. E espera a sua resposta. Em se levantar. Quando fala em se levantar, como fez Mateus, é uma decisão que se tomou. Em ser de Deus, em ser diferente, em deixar uma vida velha para trás e recomeçar uma nova história no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.